Deus abençoe. Vamos aproveitar já ler a Bíblia em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Grande Criador, como cada um de nós, desejamos ter Deus conosco, assim como Jesus teve, Jesus de Nazaré, teve Deus com ele, Deus andando com ele, Deus andando em dois pés com ele, Deus olhando através daqueles olhos de Jesus, olhos de Deus, boca de Jesus, a boca de Deus. Estamos agradecidos, Senhor, por podermos ter a mensagem que temos e ver a grandeza desta mensagem a cada dia expressada em poucas palavras que ajuda o nosso viver. Abençoa agora, enquanto falamos mais um pouco desta realidade, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A palavra ungida em você. Tem hora que é difícil para a gente crer que carregamos uma unção especial. E para cada época, Deus teve uma unção. E nós estamos aqui vivendo entre a igreja gentia com a última unção de Deus. A unção da águia acompanha do ministério do sétimo anjo ao término do ministério de João, Apocalipse 10, de 1 a 11. Aí está uma unção que é derramada. Dificilmente a gente vê a unção aumentando. A unção não é o homem, a unção é o poder de Deus. O homem apenas, ele é o receptáculo, aquele que recebe a unção para poder transmitir para o povo. Mas você sabe que toda a palavra de Deus é inspirada e proveitosa para o ensino, para a correção. Mas se as pessoas pudessem ver que a palavra, toda ela é ungida, mas ela tem a unção para um tempo. Se você tomar a mensagem de Moisés, o que você fará hoje? E Deus foi Moisés. O que faria você hoje? Deus, Moisés, abrir mar? Não precisa. Como que você poderia regozijar com o que foi feito lá atrás, quando havia uma unção que estava sobre uma pessoa? Então vamos pensar a palavra ungida em você, porque uma vez a palavra é ungida numa pessoa, depois é ungida num povo. Então nós temos a palavra ungida em Moisés,
depois a palavra ungida em Josué. Vê? Já não era um povo, mas a palavra ungida prosseguindo. O ministério de Josué deu sequência ao ministério de Moisés num outro sentido, com uma unção maior. Enquanto Moisés apontava para Jesus e Josué para o Espírito Santo. Então, algo maior. As pessoas precisavam ver isto, uma unção, um poder. Enquanto não tem unção num versículo, eu falo isso, as pessoas podem ter suas dificuldades, mas esta é a verdade. Você pode ler toda a Bíblia e passar por cima da unção do dia. Então, eu li a Bíblia 50 vezes, mas você já viu a unção para esse dia? Você viu história, você lê história na Bíblia, você canta os salmos da Bíblia, você fala dos profetas da Bíblia, mas tem visto você os profetas do dia? Tem visto você o que Deus tem feito? Quando eu falo isso, não quero falar da minha pessoa, quero falar de um ministério. O ministério profético, que Deus unge Jesus de Nazaré. Não é nem Jesus Cristo. Ele unge Jesus, quer dizer, o homem. Deus ungiu o homem, Jesus de Nazaré. Então, e esteve com ele, andou com ele, foi com ele, fazendo o bem a todos. E nós já falamos disso, Deus andou com Brana, Deus ungiu Brana, Deus foi com Brana. É coisa muito próxima quando nós vemos Brana e Cristo. É muito próximo. As pessoas precisam ter luz para ver isso, como eu já disse. Quando eu chegar no céu, continuará aquele hino tendo valia? Primeiro quero ver meu Salvador. E sim, eu quero ver meu Salvador porque tem um nome. Mas eu quero ver também o mensageiro do dia, o profeta do dia, o novo nome de Deus no dia. Eu quero ver também. Então é muito próximo, entendeu? Muito próximo ao ministério. Que quem veio fazer o ministério de Cristo e mais do que ele, quer dizer, dando uma sequência. Você lê a mensagem, o irmão Brano diz a igreja que dá sequência. Você vai ter que entender, a igreja é grupo. Irmão Brana falava igreja porque não podia clarear tanto que era o ministério dele que dava sequência. Então ele fala igreja e todo mundo está esperando uma igreja que cura enfermos, que ressuscita mortos. Nada disso. Isso foi feito no ministério dele. Curou enfermos, ressuscitou mortos, criou esquilos. Foi lá, depois você não viu mais ninguém fazer isso. Certo? E nem vai ver. Se alguém iludir a sua mente pensando que eu vou fazer isso, que o irmão José Brana vai fazer isso, e que outro homem aqui na terra vai fazer isso, tira essa ilusão da sua cabeça. Ninguém mais vai fazer isso, porque já foi feito isso lá atrás. Deus fez. Deus nunca mais vai dar uma lei, Ele já deu. Deus nunca mais vai dar graça, Ele já deu. Deus nunca mais vai dar revelação, Ele já deu. Então, nós estamos aqui num tempo final, numa unção final. Eu gosto disso, de ver o irmão Brando diz, o que é unção? É um poder supremo sob controle. Tem gente que pensa, eu tenho unção, fala em línguas, passa na frente do pregador, faz isso, faz aquilo. Aquilo não é unção, aquilo é desordem. Eles chamam isso de unção. Quando estão escutando uma mensagem, eles pulam, eles gritam, eles falam em língua estranha e eles pensam, é unção. Não, não é unção, isso é confusão. O profeta diz, Paulo falou que é confusão.
Porque Deus está falando em português. Aí o outro vem aqui e fala numa língua que ninguém entende. E Paulo falou, é confusão. Mas as pessoas não percebem hoje. Nós estamos vivendo num mundo de que eles estão pensando que unção é língua estranha. Unção é ter facilidade para falar. É o político, tem político que eu vou te falar, dá 10-0 em nós. E sabe falar. Sabe falar mesmo, mas não sabe esta revelação. Então tem hora que você posiciona o político no lugar, aquele é o lugar dele, para o povo dele, para o partido dele, como o irmão disse, é tudo para eles. Mas isso daqui não é para o partido nosso, é para a nossa unidade. Quando você toma a palavra que Deus unge no dia, é a palavra ungida em você. E você pode ter todos os CDs do irmão Brana em mensagens em MP3, que não vai te ajudar mais hoje. Eu sei que eles não vão gostar mesmo de mim, já não gostam mesmo. Eles pensam que eu estou falando que a minha mensagem é melhor do que a de Brana. Não, estou mostrando para eles que tem que caminhar. Um ministério está prosseguindo, dando a luz que o outro não podia dar. Josué veio dando uma luz que Moisés não podia dar. O Espírito Santo veio dando uma luz de que Jesus não podia dar. Jesus falou que não podia dar. Entende? E o Espírito Santo veio fazendo isso. João vem dando uma luz que Brana não podia dar. Agora é bíblico. É bíblico. Esses ministérios, você só tem que ver uma unção. E quem não tem aquela unção vai continuar falando da unção anterior. Fale de Moisés, mas agora é Josué. Fale de Jesus, mas agora é o Espírito Santo. Fale de Brana, mas agora é João. Eles deveriam acompanhar a palavra ungida em você. Porque vocês vão ficar firmes. Olha, o nosso grupinho aqui é pequeno. Mas por que vocês ficam firmes? Não é porque tem pastor perto de você, na sua casa, fazendo de tudo para você ficar firme. Não. Você fica firme porque tem que ter essa unção. Uma unção que não tem lugar algum no mundo. A palavra ungida em você. Procure quem é ungido aí com Apocalipse 10, 8 a 11. Vê quem tem a unção. Mas tem milhares de pessoas que têm a unção de Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas ele já terminou o trabalho. Você ter a unção de algo que já foi terminado, não vai adiantar. Você tem que saber que Deus tem palavra ungida agora para você. Porque tem coisas que nós não sabemos que está aí pertinho e que vai começar a acontecer. Porque aquela palavra de Apocalipse 11 ainda não foi ungida. Oh, mas toda a escritura é divinamente inspirada, assim, quando ela é inspirada naquele dia. Por Deus, ela está aqui, é uma Bíblia. Essa Bíblia parada na sua casa não traz nenhuma bênção. Ela aberta, abre no Salmo 91. Mal algum chegará à sua tenda. Isso é a fé que você tem. Mas isso não traz nenhuma bênção para você, só porque ela está aberta ali na sua casa. Aquela palavra tem que estar ungida em você. Ela tem que encontrar um lugar em você. Você creu nela. Agora, olha, tem hora que a gente não sabe o que faz, que a gente não pode mudar o povo. Mas quando você tem aquela palavra, você vai ter os frutos daquela palavra. Você vai mostrar a unção daquela palavra, que é o poder supremo de Deus debaixo de controle. Eu creio tanto nesta mensagem, mas não posso confundir essa mensagem como os outros confundiram Brana com Jesus. Entende? Vocês não podem confundir João com Brana. Não pode confundir. Mensagem tem.
Sim, maravilhoso, que eu leio os livros de William Branham, ninguém nunca ensinou. Está lendo ali, meu Deus, mas se não tivesse um profeta para me ensinar, é que Deus desceu e se fez homem para que eu pudesse vê-lo. Os homens nunca ensinaram isso, porque eles mostram que é uma outra pessoa, mas Branham veio mostrando que Deus se fez homem, para que eu e você pudesse vê-lo. E que Deus, diz o irmão Branham, Deus está em companheirismo com seus pensamentos, e ele viveu um tempo só com os seus pensamentos, sozinho com os seus pensamentos. Ele não tinha outra coisa, é só os pensamentos. E enquanto você tem... vamos falar do moço agora? O moço pensa em casar, a moça pensa em casar, e vem para a igreja e pensa, e vai para casa e pensa, e vai trabalhar e pensa, só está em pensamento. Mas um dia aquela unção desce, e aquele pensamento é expressado. Um pensamento expressado é uma palavra. Aí você já ficou sabendo. Você ficava com desejo de casar, aí depois você casou. Você agora não está mais em companheirismo com os seus pensamentos, mas em companheirismo com a sua palavra. Você entendeu? Com a sua palavra, porque o seu pensamento se materializou. Deus teve um tempo com os seus pensamentos, sozinho. Isso é o irmão Branham que prega, a gente só tem que ler, certo? Quem dizeis ser este, 67? Essa é a maneira como ele foi. Ele estava no princípio sozinho. Deus habitava sozinho com seus pensamentos. Só Deus e seus pensamentos. Por isso, ele não falou do sétimo selo em Mateus 24, ele não escreveu seu pensamento em Apocalipse 10, de 1 a 7, de 1 a 4. Ele não escreveu o seu pensamento. Depois ele manda Branham, e ele não revela aquele pensamento, porque ele diz, não diga a ninguém. Se ele diz, é uma palavra, foi revelada. Não diga a ninguém. Deus saiu de sozinho e depois já estava com a palavra. Ele podia dizer, não vivo mais com meus pensamentos, não vivo só com os meus pensamentos, agora vivo com as palavras. A palavra do dia, porque nós não conhecemos isso antes do ano 2000. A Bíblia é ungida, ela é inspirada, mas aqueles versículos tinham que ter uma inspiração no dia que eles viessem a cumprir. Esse é o tempo da unção da Bíblia. Esse é o tempo que Deus te unge com a palavra, e você só pode receber essa unção. Deus não unge grupos, Deus unge você, Ele toma você, e quando Ele te unge, Ele está dizendo, estou passando meus pensamentos revelados agora em forma de pregação, de palavra para você, e aquilo é uma unção. Isso é o que nos dá força para crer no que cremos, para saber que todo mundo está contra nós e nós não sentimos nada. Eles falam mal de nós, mas não sentimos nada. Nós estamos mortos para eles e eles mortos para nós. É uma unção que desce sobre você e que você muitas vezes não percebe esta unção. Quando você está muito preocupado, os outros estão falando de mim, alguém está virado a cara comigo, isso dá muito problema. Mas quando você pode perceber, não tem problema que me afeta nessa fé, não tem problema que me afeta, que me separa desta fé.
Você tem algo especial, você tem uma unção aí dentro. E quem pode mudar isso? Ninguém pode mudar isso. Porque é Deus que desceu com a unção desse dia em você. Porque os outros não conseguem ver o que você vê. Você diz assim, mas é tão fácil, aqui o Cordeiro saiu do trono. Mas eles não veem porque eles não têm a unção daquela palavra neles. Eles têm que ter a unção de João. Se eles dizem, eu tenho a unção de William Branham, do sétimo anjo. Então você tem uma unção, mas não sabe dos trovões, porque o William Branham não falou. Você não sabe do sétimo selo, porque o William Branham não falou. Porque Deus disse para ele não falar. Porque não era para o dia dele. É tão bom você ver um paralelo. Irmão Branham cria, eu vou pregar em Jerusalém. Irmão Branham, não é eu não. Talvez você pense que eu estou falando que vou. Para me pregar aqui já é difícil. Irmão Branham diz, vou pregar em Jerusalém. Olha as 70 semanas de Daniel para você ver. Eu vou em Jerusalém. E Deus falou para ele, volta, não vai. A unção para chegar em Jerusalém é outra unção, não era aquela que estava em William Branham. É uma unção profética? É. É um profeta? É. É um homem? É. São até dois, Moisés e Elias. Mas não podia ser o William Branham. A unção daquele dia, se o William Branham fosse lá, dava tudo errado. E o William Branham pensava que dava certo. Tem coisas que a gente quer para o nosso dia, mas não é para o nosso dia. Então, enquanto não chegar Moisés e Elias, não vai dar certo para os judeus. Em vão, esse povo vai lá para os judeus e prega para eles e tenta ganhá-los para Jesus. Todos esses judeus que eles estão ganhando, Igreja Universal e outros estão ganhando, para Jesus, quando Moisés e Elias chegar, nenhum deles pertence ao verdadeiro Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles não macularam com mulheres, irmão Branham diz igrejas. Eles não macularam. Então vai essas igrejas pentecostais para lá, para fazer algum milagrinho para eles lá. E diz, nós temos judeus crendo. Não vai adiantar nada. Ainda não houve a unção verdadeira para descer sobre o homem que vai pregar para os judeus. Em vão as pessoas vão, nem o William Branham foi. Se esse povo entendesse, eles não iam lá. Porque vai ter que ter um homem especial. É um profeta. É um profeta. Ele não pode chegar lá como eu chego aqui e prego para vocês. Porque o sinal messiânico foi dado a William Branham, mas não é dado a João. A sequência do ministério, a unção, tudo bem, mas aquele poder messiânico de conhecer o segredo dos corações foi dado a William Branham. A manifestação do Filho do Homem na terra não é dada a João, ele não tem que fazer isto. Mas quando Moisés e Elias forem pregar para os judeus, eles terão que fazer isto. Israel não aceita profeta se não falar o que está em segredo, em mistério, porque ele sabe que o Messias que vai vir, ele vai conhecer o segredo deles. Por isso, irmão Branham pensava que o ministério dele faria isso, e ele tentou ir lá, mas teve que voltar, não pôde cumprir. Você não adianta você querer cumprir uma Bíblia, um versículo, que não é no dia. Nós não forçamos para cumprir Apocalipse 10, de 1 a 7 e de 8 a 11. Nós não forçamos nada. Simplesmente a coisa veio normal. Quando você aceitou lá atrás Apocalipse 10, de 1 a 7, você aceitou. Você só aceitou 10, de 1 a 7. E você lia, era tão gostoso que você parava. Aí nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, conforme anunciou aos profetas seus servos. Amém. Fecha a Bíblia. Amém. Era a unção da palavra naquele dia.
Agora, você pode ver que não há necessidade, a gente pode ler, mas não há necessidade de ler Apocalipse 10, de 1 a 7, e depois prosseguir com 8 a 11. Não há necessidade, porque a palavra agora é Apocalipse 10, de 8 a 11. Aí você lê Apocalipse 10, de 8 a 11, termina o capítulo, você não continua no 11. No capítulo 11, porque a unção não está ainda naquele capítulo. A palavra ungida para o crente tem que ser tomado agora entre os gentios. É esta palavra que você deve tomar, receber esta palavra que tem vindo para você nesse dia. A mensagem que Deus enviou através de William Branham, e que João comeu esse livrinho. E agora você é o crente que está gozando das bênçãos desta palavra. Amém? Olha, escuta aqui. Falando de pensamentos, ele diz: ele nunca fará isso novamente, porque os seus pensamentos estão sendo manifestados. Depois que você manifesta seus pensamentos, manifestar é falar. Você falou os seus pensamentos. Deus falou, haja luz, nunca mais precisou falar, haja luz. Houve luz. Entende? Então, aquela palavra foi falada. Aquela palavra de Isaías, ficaram esperando o tempo dela se cumprir. Deus tinha aquilo em seus pensamentos. O tempo do Messias virá. Mas não disse que ele chamaria aquele nome. Diz que era Emanuel. Diz que era um menino, um filho. Agora pensa bem, ele diz que ele é pai da eternidade, príncipe da paz. Diz que ele era maravilhoso, mas não diz que ele era Jesus. Deus tinha um segredo, um mistério, até que aquilo viesse a cumprir. Quando aquelas escrituras foram cumprir, quando Isaías 7,14, 9,6 e outras escrituras foram cumprir, então naquele dia em Mateus capítulo 1, verso 20 em diante, ele dizia: o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Por que não falou antes? Porque aquela palavra foi ungida quando ele nasceu. Uma virgem conceberá. Quando a virgem concebeu, agora já não era mais um pensamento, era uma palavra. Amém. Isso é tudo para nós. Agora, eu estava tomando apenas esta parte da unção para me encerrar aqui, porque o que a gente escuta o irmão Branham falando nas mensagens, a gente lê, isso daqui é tremendo, porque é Deus falando conosco. Certo? Deus falando conosco. Irmão Branham diz do parágrafo 82, vou ler só uma parte do parágrafo: a palavra não vem a teólogos, de modo algum. Agora tem tantos teólogos aí, que a hora que você escuta ele, você já sabe, um teólogo. E tem uns que não sabem nada, mas dá de teólogo também. Não sabe nada. Não sabe o nome do Pai, pois nem o teólogo sabe. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nem o teólogo sabe. Então a palavra não vem aos teólogos, de modo algum, mas vejam vocês, se a palavra fosse manifestada hoje, a palavra para o nosso dia, ela seria do gosto da palavra de Deus. Só de você saber, eu estou numa reunião que é o gosto de Deus. Eu estou ouvindo uma mensagem que é o gosto de Deus. Eu não quero ganhar vocês, não. Vocês já foram ganhos por esta palavra. Tem hora que a pessoa pensa, ele quer falar isso para segurar a igreja. Não, isso aqui é o gosto seu também, porque o gosto de Deus é o seu gosto, não do gosto da ideia de alguém. Deus tomaria sua palavra que ele prometeu para este dia e a ungiria, e ela aconteceria. Por que o povo começou tudo a pular, gritar e dizer que é falso, que é do diabo, depois do ano 2000? Houve uma unção nessa palavra. Eles deveriam ter percebido. Houve uma unção nesta palavra, que todos os encontros estavam preocupados com um homem só. Para que isso? Para que preocupar com um homem só?
Todo o Egito está preocupado com um homem só. Chegou Moisés aí. E você sabia, já era daqui. Mas agora ele não chegou para ficar aqui. Ele chegou para tirar o povo daqui ainda. Eles não achavam bom. E Deus estava fazendo aquela obra, daquela forma, naquele dia. Então Deus tem ungido uma palavra, e quando Ele unge esta palavra, ela acontece. Eu poderia nunca ter pregado a mensagem de um só homem, e era um só homem. O problema com muitos irmãos foi quando foi revelado quem era esse homem. Eles queriam ser esse homem e não pode. Não pode. E eles mesmos pregavam, é um, come a carne dele, bebe o sangue dele. Mas talvez ele estava falando que é para comer, beber, matar. E a gente pensava que ele estava pregando com sinceridade. Ele estava falando, mata ele, come a carne dele, bebe o sangue dele. Né? Mas eles estavam entre nós. Eles viram, mas puderam receber a unção daquela palavra. Quando disseram, este homem é um só. Ele falou, não pode. Eu também queria ser. O outro, eu também. As pessoas não falam, irmãos, mas por dentro elas sentem isso. Entende? Elas sentem isso. É a mesma coisa quando foi que soubemos que é João? Faz poucos anos. João, que João? Os outros eu queria ser João. Aí vem outro, não pode ser fulano. E lá por dentro dizer, eu que prego bem. Eu que prego. Eu que tenho a mensagem de João. E aí eles começam a pregar. Mas a mensagem de João já tinha sido pregada, o João já tinha pregado já. Eles querendo comer o livrinho e procuravam o livrinho, não existia mais. E João já tinha comido o livrinho. O problema deles é isto. É que eles não percebem que Deus tem ungido uma palavra para esse dia. Ninguém está falando mal de William Branham. Ninguém pregou igual a William Branham. Como eu disse ontem, ninguém pregou que nem pastor Joaquim Gonçalves Silva. Ninguém. Por que falar mal dele? Ninguém nunca pregou que nem ele. É reconhecer o lugar das pessoas, a posição das pessoas. Mas elas vão até certo ponto e depois não foram mais. Reconhecer a posição de Moisés foi até certo ponto, mas daqui para frente você não pode mais, Moisés. Aqui agora é Deus mesmo que diz, vou te tirar de cena. Você não pode mais, agora vai entrar o outro. E agora vem cá Josué. Mas já tinha trocado o nome dele lá atrás. Para ele poder ser aquele mensageiro aqui na frente, ele pegou e trocou o nome dele, de Oséias para Josué, lá atrás. E Deus falou, porque é do irmão, quando você pensa assim, que você é o mensageiro, e Deus fala que é outro. É isso que eu vejo quando Moisés era o mensageiro. Aí Deus pega e chama Moisés e diz, eu vou mandar um anjo diante de vocês. Diga para esse povo. Mas não é eu não. Não é eu, Moisés. Vou mandar um anjo diante de vocês. Fala para eles tomar cuidado com esse anjo. Porque ele não vai perdoar a rebelião deles. Em outras palavras, como você tem perdoado. Ele não vai perdoar. Irmãos, mas isso é um tipo perfeito de Cristo. Ele não vai perdoar. O Espírito Santo, Josué, não vai perdoar. Olha, o Espírito Santo, Josué, Brana, ele não vai perdoar. Mas Moisés tem perdoado a rebelião do povo. Moisés entrou na frente de Deus e disse, mata a mim. O Senhor vai matar esse povo. Isso é Cristo. Fazendo o papel de Cristo. Quando Deus ia nos destruir, Jesus veio, eu morro por eles. Eu dou a vida por eles. Deus tomou isso, tomou a vida. Jesus de Nazaré. Não tinha outro homem.
Não tinha papa, não tinha arcebispo, não tinha bispo, não tinha sacerdote, não tinha pastor que pudesse tomar nosso lugar. Mas chegou Jesus, Ele tomou o nosso lugar, e Deus ungiu a Jesus de Nazaré, porque Deus é Espírito, Ele tinha que ungir um homem. Deus não pode ungir Deus, é Deus ungindo um homem. É o homem ungido que apresenta Deus ao mundo. Então Ele ungiu a Jesus de Nazaré. E depois você vê, Ele ungiu a Brana de Jeffersonville. É a unção de Deus para o tempo. Se você não tomar esta palavra e ver por que aconteceu isso, hoje nós podemos mostrar para eles. O Cordeiro saiu do trono, tem parágrafo, temos sim. Novo nome, temos parágrafo, temos. E temos até o que Brana falou, que ninguém sabia, mas Brana falou. Brana é perfeito, perfeição. E HM faz parte do nome de Deus. Irmão, nós estamos com... Parece que é assim, o queijo, a goiabada. Né? É só comer, filho. Só comer. Você tem isso. Não é porque você quer, não. É porque aquilo veio para você. Você foi predestinado. Porque Deus salvou. Quantas prostitutas havia no tempo de Jesus? Ele só foi a uma. Quantas viúvas havia no tempo de Elias? E Jesus diz, ele foi uma só. A uma só. Ele vai à eleita. Quantas samaritanas? Ele foi a uma só. E Ele veio a só você. Quantos na sua igreja? Quantos na sua cidade? E Ele pega e vem a você. E mostra isso para você. Ninguém mais sabe. Só você sabe disso. Isto é uma unção que Deus derramou sobre você. A unção de Deus, como diz o profeta aqui, a unidade. Ele diz, vejam, a unidade de Deus é a palavra ungida em você. Isso faz de você e Deus um. A palavra ungida fez de Brana e Deus um. A palavra ungida fez de Cristo e Deus um. A palavra ungida faz de João e Deus um. A palavra ungida faz de você e Deus um. Amém? Não faz dois nem três. E aí todo mundo é dominado. É um só, então é uma mente só, então é um pensamento só. Esse que é o problema. Sabe por que é o problema que dá em casa? Porque o marido tem um pensamento, a mulher tem outro. É duas cabeças. Aí dá problema mesmo. Dá problema. Agora, Cristo e a igreja não é assim. Cristo e a igreja cala a boca porque é Cristo mesmo. Ele diz, ó, você é o Hitler. Cristo é assim e acabou. A Bíblia mostra que Ele é cabeça. Nós não damos certo hoje, é porque nós somos dois em casa. Aí nós não damos certo, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Mas se fosse certo, a mulher diria, oh, bem, o que é que você quer que eu faça? Isso aqui é loucura para o mundo de hoje. Mas é o que irmão Brana veio e ensinou assim, diz, o crente chega para Cristo e diz, Senhor Jesus, o que tu queres que eu faça? Por quê? Porque eu sou a mulher. Em Cristo eu sou a mulher. A igreja é a mulher. Então ela tem que saber que ela segue um pensamento. Um só. Não é o dela. Tira o dela. Joga fora o pensamento da mulher. O pensamento da igreja. Se querem ser verdadeiros cristãos. Não importa como o mundo está vivendo hoje. Mas é a palavra, essa é a unidade. Então nós não temos unidade. Em casa nós temos dualidade. Em casa nós temos dualidade. Não tem unidade. Ah, mas Jesus falou que são. Jesus falou, mas lá em casa não dá certo. Jesus falou, mas nessa igreja não dá certo. Mas Jesus falou. Então, nossos lares não são tipo da igreja e Cristo. Nossos lares não são. Marido e mulher não são tipo da igreja e Cristo. Deus tem alguém. Deus arruma outros. Para tipo, Deus arruma outros. Pode até levar todos nós para o céu. Mas para tipo, você não serve. Você não passa do teste.
Igreja, você com esse pensamento. Mulher, você com esse pensamento. Não passa no teste. Homem, com esse pensamento. Não passa no teste. Você tem que ser como Cristo, que amou a igreja e deu a si mesmo por ela, para que ela não falasse nada mais que ele. Agora a igreja, eu não pensei nisso não. Que coisa. A igreja não consegue uma unidade. Você não vai desanimar em casa, não. Continua. Meu Deus. Vou para casa agora, lá em casa é dualidade, Senhor. Tem hora que é trindade lá em casa. Pai, mãe e filho. E a trindade é do diabo. E a dualidade também. Então, o que vou fazer? Vamos continuar vivendo. Você não tem que largar de viver, não tem que largar do marido, não tem que largar da mulher. Não, você continua vivendo. Continua vivendo como se fosse um. Não está dando certo. Um tem um pensamento, outro tem outro. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Mas continua vocês firmes. Com um propósito. Nós vamos consertar. Nós vamos consertar. A igreja, a mulher diz, vou me sujeitar ao pensamento do meu marido. Mas vocês vai discutir com Deus. Eu estou pregando Bíblia. Bíblia que o mundo hoje não pode pregar. O mundo está pregando a Bíblia assim: homem e mulher são iguais. São iguais. A minha Bíblia diz: ele te dominará. Pode acontecer o que for. Alguém tem que pregar a Bíblia. Alguém tem que pregar. Se eu não pregar, outro vai pregar. Enquanto eu estiver com vida, eu vou pregar esta Bíblia. Mesmo vendo as dificuldades, mesmo vendo as diferenças, mesmo vendo as dualidades no lar, continuarei pregando. Continuarei martelando nisso, batendo o mais que eu posso, até que alguém chega no lugar. Tem hora que a gente precisa ficar boba. Eu estou muito deprimida. O que você quer, amor? Me leva. Agora você está boa. Está muito deprimida. Não estou aguentando. O que é que você quer que faça para você, bem? Faz isso para mim aqui. Me leva até ali. Me ajuda. Querida, você está ficando boa. Mas quando diz que elas estão deprimidas hoje, tem um cartão que vale alguma coisa, põe na mão dela. Vai lá para o centro, compra roupa, calçado, a hora que chega, olha para o marido, quanto foi? Ele gastou tanto, aí ele fica deprimido. Aí a depressão passa tudo para ele. Ele faz misericórdia. Tem jeito, né? O que o irmão Brano ensina? O crente eleito, Deus pode dar para ele um cheque só assinado, sem preencher. Você não vai preencher acima das suas posses. Não vai preencher para passar bonito, fazer gracinha. Não, vou preencher. Mas me deu um talão de cheque já assinado. Mas eu posso usar. Ele falou que eu posso usar o quanto eu quiser. E Deus bom, hein? Agora, vai eu e uso da forma errada o quanto eu quiser. O quanto eu quiser está dominado por ele. Ele diz, o quanto você quiser. Porque você é meu, você faz parte de mim. Então, se você for dar um cheque lá, você vai pensar em mim, vai pensar no meu suor, no que eu estou fazendo para você. Deu o cheque, você sabe que vai comprar, então você vai comprar o mais em conta, não que não presta, mas vai procurar uma coisa boa, mais em conta, entendeu? São pessoas que sabem controlar a vida, controlar. Do contrário, filho, vamos, essa dualidade em casa é uma rivalidade, certo? Até que Deus tem uma igreja que diz, Eva, sim, senhor.
Você cumpriu minha palavra? Sim, Senhor, cumpri. Você tem me obedecido, você tem me respeitado. Você não pode dizer que Cristo é o Senhor, diz a Bíblia, senão pelo Espírito Santo. Isso quer dizer, se eu não receber o Espírito Santo, eu não sei falar que Cristo é o Senhor. Primeiro eu tenho que receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Senhor. Então eu aprenderei a glorificar a Deus como Senhor e chamá-lo de Senhor, que é respeitar sua posição, seu domínio, sua capacidade de me controlar. Eu posso agora ser ajudado por Ele, porque Ele me mudou, me transformou, me deu o Espírito Santo, e agora eu falo. Impossível você falar uma coisa errada, fazer uma coisa errada e achar que foi o Espírito Santo. Impossível. A gente pode ter Satanás, que não tem cabimento. Fez uma coisa errada, é o Espírito Santo, Espírito Santo. Fiz errado, acabou. Naquela hora, para trás de mim, Satanás. Não é isso que Jesus falou? Para quem? Para Judas? Não. Para os 70? Não. Para o crente verdadeiro. Nós temos que estar dispostos a ouvir isso. Para trás de mim, mulher. Para trás de mim, igreja. Entendeu isso? Ai, Jesus, o Senhor me dá graça. Na hora que você chegar em casa, mulher, você não pensa que aquilo que o pastor falou, você vai fazer aqui em casa. Você não pensa. Aquilo é igreja, meu filho. Aquilo é onde nós vamos. Mas não temos aquela unidade, não. A coisa aqui é rivalidade mesmo, é dualidade. Aqui não pensa que vai ter. Muitas vezes a igreja é assim, você vê a igreja no mundo, não pensa que ela vai obedecer a palavra. Irmãos, todo esse povo da mensagem que não obedece a Apocalipse 10, 8 a 11, é essa mulher desobediente. É essa mulher que está trazendo rivalidade com o marido, com a palavra, com Deus. Porque Deus está dizendo, eu estou te ungindo com Apocalipse 10, 8 a 11, mas eu quero 10 de 1 a 7. Diz 10 já foi. Você tem que tomar a unção do momento. Deus está chamando o crente para ungir ele no momento. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos dado. O Senhor sabe que nós não esquematizamos nada disso, mas apenas temos visto que a coisa tem vindo, é o resultado da unção da palavra para o dia em que vivemos. Perdoa-nos, ó Pai. Eu e minha esposa ser um. Eu quero saber tratá-la e ela saber também o que deve fazer ao me ouvir, a me respeitar. Dá-nos a tua graça, Pai, sua igreja, e eu como igreja estou aqui respondendo juntamente com meus irmãos. Nós queremos ser uma igreja que ouve a sua palavra, que te obedece, porque o Senhor deu tudo para nós, o Senhor deu o que nós nem pensava em ter. Quando é que eu pensava em ter uma coisa que William Branham não pôde pregar? E eu tenho isso, Senhor. Nós temos isto como igreja do Senhor. Aquilo que o William Branham não pôde pregar, o Senhor até levou ele embora, porque ele não podia pregar isso daqui. Isso é tão fino, é um ministério, é uma mensagem que teria que vir após a mensagem do sétimo anjo. Estamos agradecidos, Senhor, por comer este livrinho. Estamos agradecidos. Queremos uma unidade entre nós e o Senhor e não uma rivalidade. Não quero combater sua palavra, o que o Senhor está fazendo hoje, como as pessoas estão querendo que o Senhor dê para elas o que o Senhor já deu ontem. Ontem o Senhor deu, hoje o Senhor tem um novo prato, é um novo menu para hoje, que o Senhor tem uma mensagem nova para hoje, que não foi conhecida ontem, mas hoje sim pode se conhecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.